Graça e paz, povo de Deus, estamos aqui para mais um vídeo, glória a Deus. Obrigada, Senhor, porque eu estou aqui mais um dia para gravar vídeo para vocês. Amém? Gente, o vídeo de hoje é um vídeo que o Senhor acabou de colocar no meu coração para gravar e a confirmação desse tema veio através da própria palavra do Senhor. O Espírito Santo foi colocando ali na minha mente o que o Senhor queria. Enfim, aqui estou eu para falar com vocês, não sou eu, mas principalmente o Espírito Santo. Gente, primeiro eu quero começar a fazer uma reflexão aqui. Nos últimos dias, nas últimas semanas, na verdade desde o mês de agosto, eu vivi, desde junho, né? Eu vivi várias coisas na minha vida. Para quem ainda não viu meu testemunho, eu soube que eu estava com um tumor benigno no ovário e eu vivi esse tempo de enfermidade onde eu não sabia o que o Senhor tinha para mim, se era cura ou se eu teria que operar para tirar o tumor e o ovário, e eu passei ali alguns meses sem saber o que Deus faria. E no fim das contas Deus me curou e eu tive o livramento e o milagre de não precisar tirar nem tumor, nem ovário, nem trompa, nem nada. E graças ao Senhor tá tudo aqui dentro. O meu ovário e a minha trompa para a honra e glória do Senhor, para gerar a minha descendência. Oh, glória a Deus! E depois dessa benção, eu estava muito feliz, muito alegre, com o coração muito alegre por esta vitória que eu tive do Senhor. E infelizmente, depois de um tempo, eu recebi uma notícia muito triste de um falecimento de uma pessoa querida, bem próxima de mim, e a qual eu sou ligada, né, à família. E eu confesso que eu saí de um cenário de milagre, de alegria, para um cenário de tristeza e de luto. E quando eu soube, enfim, eu saí da minha cidade, fui para a cidade do meu irmão, para o Rio, e eu fui ali para o Rio para estar junto com a família do meu irmão e ajudar eles no que eu pudesse nesse momento de luta e de tristeza. Até aí, né, estava tudo muito difícil de lidar, porque o luto não é fácil de lidar. Você vê as pessoas tristes, você vê o cenário triste, a gente não sabe muito como lidar, como agir, é só o Senhor mesmo para confortar, para nos ajudar nesses momentos difíceis que todo ser humano passa. E depois eu voltei, né, do Rio, tive que voltar à minha rotina e eu confesso que foi um pouco difícil nos primeiros dias, porque você fica ali pensando nas pessoas, como as pessoas que ficaram, como elas estão, e enfim, eu sou uma pessoa que se preocupa muito com tudo, com as pessoas. Voltei disso e depois de um tempo eu fiquei sabendo de um novo falecimento. Agora foi de outra pessoa também, próxima também, conhecida na família da minha cunhada. E também mais um cenário muito triste, muito doloroso. Quando eu lembro disso tudo dá até vontade de chorar, porque é difícil, gente, é difícil. Para quem vê isso, viveu, sabe o quanto é difícil, o quanto dói, né? Então foi um cenário super difícil e isso foi há uns dias atrás, poucos dias. E no domingo a gente foi no sepultamento, né? A gente foi no enterro, eu fui também e foi muito triste, muito doloroso. Se a gente pudesse, a gente faria um milagre para a pessoa estar viva, para a família não estar passando por aquela dor do luto. Ai, gente, não consigo falar sem me emocionar, mas enfim. E quando eu fui para a igreja de noite, quando eu cheguei, eu recebi uma ligação e uma outra tia minha tinha infartado. E do nada, assim, minha rotina e a rotina da minha mãe virou de cabeça para baixo. A minha família começou a ter outra preocupação, porque anteriormente tinha uma outra tia minha infartado. E a gente fica naquela preocupação, o que está acontecendo, como é que a pessoa tá, o que vai acontecer. Enfim, e a minha mente, eu confesso, assim, que ficou um caos. A minha mente humana ficou um caos. E eu pensei assim, meu pai, eu acabei de sair de um
nem saí direito, né, de um momento de luta em uma família, de estar ali preocupada, né, com a minha cunhada, com as pessoas ali envolvidas. E agora eu já tô tendo que me preocupar agora com outra pessoa que também tá passando por um problema e a gente fica querendo, né, tirar o sofrimento da pessoa, enfim. E aí eu fiquei naquele caos, assim, eu tô falando, dando detalhes para vocês terem entendimento de como mais ou menos eu me senti. Enfim, e eu fiquei assim com a minha cabeça literalmente um caos. Naquele domingo eu fui dormir com a minha mente muito um caos. E descobri que a minha cachorrinha tava com os machucados. Minha cachorrinha tava com machucado, a Ariel. E eu achei que era apenas um machucado, mas quando eu fui ver já tava com secreção, bem esquisito, tava bem maior do que tava quando eu tinha descoberto. Enfim, de segunda para terça ela não dormiu e ela dorme comigo. Ela não dormiu a noite toda. Ela ficava andando de um lado pro outro da cama e eu passei a noite inteira acordada com ela, orando, louvando, chorando e falando: meu pai do céu, o que tá acontecendo, uma coisa atrás da outra. E no outro dia eu teria que trabalhar, então assim, foi um caos atrás do outro, uma notícia difícil de lidar, uma atrás da outra. E é como eu me sinto, como se eu tivesse, sabe quando você tá no mar, que tem onda? E você entra e você abaixa porque vem uma onda. E aí depois vem outra, você nem conseguiu respirar de novo, você tem que abaixar. E você tem que ficar abaixando porque tá vindo uma atrás da outra, porque senão tu vai levar um caldo e vai sair rolando pela areia. Eu me senti nisso, como se viesse uma coisa atrás da outra e eu não pudesse respirar e me sentir tranquila e em paz e viver uma coisa de cada vez. Eu me senti exatamente assim. E a minha mente ficou um caos. E na terça-feira eu levei a Ariel no veterinário. Eu descobri que a Ariel estava com alergia na pele. Entramos com medicamento e também descobri que ela está com um tumor na mão. E assim, na terça-feira eu chorei. Falei: Senhor, meu Deus, tenha misericórdia. Que caos é esse? Que tribulação é essa, uma atrás da outra? E tudo acontece, mas, por exemplo, você não pode parar de trabalhar, você não pode parar as suas atividades, você tem que continuar porque você tem que continuar dando conta das coisas. E foi um momento muito difícil de lidar com tudo isso e de seguir as minhas atividades normais. Só que agora que passou esse turbilhão de coisas, e graças ao Senhor Deus, tá tudo bem na medida do possível. E, né, graças a Deus eu tô um pouco melhor. As pessoas em minha volta estão um pouco melhores. Ariel tá melhor, graças a Deus. Vai ter que operar em dezembro, mas está melhor. Então, assim, minha tia tá melhor, teve alta. Não vai precisar fazer grandes procedimentos. Enfim, então, assim, eu parei para refletir que do nada vai vir uma tribulação tremenda na nossa vida. Mas assim como ela vem, ela passa. E uma coisa que a minha pastora falou comigo e que depois eu também fiquei refletindo, que eu preciso pedir ao Senhor o controle das minhas emoções, que o Senhor me controle e eu não saia de mim e fique tão péssima, tão preocupada, tão desesperada, tão chorosa com tudo aquilo que eu tô recebendo de ruim, de notícias ruins, sabe? Porque eu confesso que por um momento eu fiquei, sabe, meu Deus, o que tá acontecendo? Por que isso tudo de uma vez só? Eu fiquei assim, sem saber o que aconteceria, eu fiquei preocupada, sabe, ao invés de eu tentar descansar no Senhor e ver que nada sai do controle dele. E aí eu quero ler a palavra do Senhor para vocês, que o Senhor colocou no meu coração, que foi a confirmação de que eu precisava gravar esse vídeo. Pega a palavra do Senhor para você ler junto comigo. Lá em Provérbios, capítulo 25, no versículo 28 diz: quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. E o Provérbios também 16, versículo 32 diz: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Salmos 94, 19 diz: quando a ansiedade já me dominava no meu íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 17 diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia,
pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz: Não andem ansiosos por coisas algumas, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Eu fiquei desesperada quando eu deveria ter tentado e buscado descansar no Senhor. E a mensagem desse vídeo é: por mais que você esteja passando por um grande momento de tribulação, onde você receba várias e várias notícias ruins, busque descansar no Senhor. Busque orar e peça ao Senhor para que Ele controle as tuas emoções, para que Ele controle o teu espírito, porque aqui a palavra do Senhor diz que aquele que é sem controle é como se ele tivesse sem defesa, sabe? Por um momento, em uma segunda-feira, depois de 3 notícias ruins, uma atrás da outra, na terça-feira, eu estava assim, completamente desorientada, de só saber chorar, sabe? Eu não murmurei, eu não questionei o Senhor, mas eu fiquei assim, chorosa e pensando coisas que, tipo assim, desnecessárias, sabe? Desnecessárias. Então, a gente precisa pedir ao Senhor isso. Senhor, controla as minhas emoções. Senhor, que o teu Espírito tenha o domínio das minhas emoções. Que o Senhor me ajude a descansar no Senhor no dia da tribulação. Porque esses dias de tribulação, gente, por mais difíceis que sejam, eles são necessários. A gente aprende e a gente tende a aprender alguma coisa com um dia mal. Não é com um dia que a gente está lá num churrasco, sabe? Por exemplo, eu nunca tinha ido em enterros, em sepultamento, em culto fúnebre, nunca tinha ido. E nesses meses, eu fui em 2, em um mês eu fui em um e no próximo mês eu fui no outro. Então, assim, eu passei a ter uma visão sobre a vida e sobre as coisas e refletir ainda mais o quanto eu devo dar valor às pessoas que eu amo, o quanto eu devo dar valor à minha vida. Então, tudo isso, esses momentos de tristeza, de dor, eles querem ensinar pra gente alguma coisa. Não é pra gente completamente se desesperar e sair de si mesmo e murmurar contra o Senhor e questionar o Senhor e achar que a gente sabe o melhor e que Deus não sabe de nada. Então a gente tem que orar pedindo ao Senhor: controla as minhas emoções, tira de mim essa angústia, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor trará sobre nós a paz que excede todo entendimento. O Senhor trará sobre nós uma paz que a gente, ser humano, não sabe explicar. Ainda que a gente se entristeça, ainda que a gente se preocupe, a gente não vai ficar fora de si, sabe? Você já viu uma pessoa quando ela está em muito excesso de raiva e ela sai batendo, ela sai falando um monte de coisa? É a pessoa que não tem controle de si. É a pessoa que se deixa levar pela emoção. Porque que infelizmente hoje em dia tem muitas pessoas fazendo maldade com as outras, porque elas não conseguem controlar a si, controlar o seu espírito, elas não se submetem ao Espírito Santo para que o Espírito Santo controle as emoções dela, controle o espírito dela, controle ela. Então a gente, como servo do Senhor, a gente precisa se posicionar de maneira que o Espírito tenha o domínio sobre nós, tenha o domínio sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre as nossas emoções, sobre o nosso comportamento, sobre a nossa fala. Então tudo em nós tem que estar sujeito ao domínio do Espírito Santo. Nada pode estar fora, principalmente as nossas emoções. Porque se as nossas emoções estiverem fora do domínio do Senhor, a gente vai agir impulsivamente quando a gente estiver com raiva, quando a gente estiver triste, quando a gente estiver carente, quando a gente estiver alegre. Seja qual for a emoção, a gente vai agir impulsivamente. E muitas das vezes, quando a pessoa age impulsivamente, ela não está pensando naquele momento o que ela está fazendo. Depois que ela faz, cai a ficha de: opa, fiz uma besteira. E agora? Não dá mais para voltar atrás. Depois que uma pessoa que está com excesso de raiva, ela faz uma maldade com outra, dá para ela voltar atrás e desfazer aquela maldade? Não dá. É tarde demais para isso. Então, que a gente venha orar e pedir ao Senhor verdadeiramente e permitir que o Espírito Santo do Senhor traga sobre nós a paz, a alegria que excede todo entendimento, que Ele tenha o controle das nossas emoções, porque há uma necessidade.
Os dias maus não são para matar a gente, não é para tirar a nossa fé, mas é para fortalecer a nossa fé, é para fortalecer a nossa dependência do Senhor, porque quando o dia mau ele vem, ele te mostra que você é dependente do Senhor, para que Deus vá e haja conforme a vontade dele, para que Deus vá e faça o milagre dele. Sabe, a gente não tem o poder de curar ninguém, a gente não tem o poder de tirar a tristeza do coração e da mente de ninguém. Só o Senhor pode fazer isso, só o Espírito Santo do Senhor pode fazer isso. E como que isso pode ser feito? Através da oração. O Senhor quer que você ore, quer que você peça, quer que você entregue as suas emoções, você, o domínio, à mão dele, à mão do Espírito Santo, para que ele faça em você o que há necessidade de ser feito. Eu percebi que naquele dia, naquele momento, eu deixei com que as minhas emoções elas fossem mais fortes do que o Espírito do Senhor. Ao invés de eu orar mais, de eu descansar mais, eu fiquei mais preocupada, eu fiquei mais nervosa, mais triste, olhando para tudo que estava dando errado, ao invés de olhar para tudo que estava dando certo, para tudo que Deus estava fazendo, porque por pior cenário que a gente veja com os nossos olhos, o Senhor nunca perde o controle. E isso é fato. Por pior que seja, o Senhor nunca perde o controle. Ainda que você e eu não entenda, o Senhor nunca vai perder o controle de nada. Então, descanse teu coração, entregue as suas emoções, a sua mente, tudo em você, no controle do Senhor e do Espírito Santo, e tenha certeza que os dias maus eles não vão te matar, eles não vão paralisar sua fé, eles não vão te afastar do Senhor, mas eles vão te fortalecer, te aproximar do Senhor, fazer sua fé crescer e fortalecer as suas emoções, porque é isso que o Senhor espera e quer fazer em nós. O Senhor quer que a gente seja mais dependente dele, o Senhor quer que a gente tenha mais fé nele, em tudo que ele pode fazer. O Senhor quer ter o domínio sobre nós, porque aquele que tem o domínio, ele vai nos dar orientação em todas as coisas. A gente não vai fazer o que a gente não deve fazer, a gente vai fazer o que a gente deve fazer. Então, se submeta ao Senhor, submeta as suas emoções ao Senhor, para que essa angústia, essa tristeza, seja qual for a tribulação que você estiver passando, o Senhor diz, vai passar, é uma fase. Da mesma forma que ela chega, ela vai. E quando a alegria chegar, vai ser muito melhor. Não vai ser maior do que a tua dor, não vai ser maior do que o deserto que você está passando. Então fique em paz, porque Deus é contigo. E Ele está atento a ouvir o teu clamor e a tua oração quando você o buscar e clamar ao Senhor. Amém? Não andeis ansiosos por coisas nenhuma, porque o Senhor é contigo. Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu ministério. Curte esse vídeo, comenta, compartilha, manda para as outras pessoas que precisam ouvir essa palavra. Em nome de Jesus. Um beijo e até o próximo vídeo. E espero vocês no próximo vídeo. Tchau, Deus abençoe. Não esquece que Jesus te ama.